Hoje é 7 de setembro de 2020. Estamos em pleno Setembro Amarelo, o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio são decorrentes de transtornos mentais. Em primeiro lugar vem a depressão, em segundo lugar, os transtornos bipolares e abuso de substâncias. A gente precisa falar sobre esse assunto. Mas antes, eu quero deixar um recado para os meus inscritos. Provavelmente tu chegou até o meu canal através de um dos audiobooks que eu havia postado, Ego Transformado ou Deuses Falsos. Essa semana eu descobri que eu não posso postar esse tipo de material porque vai contra a lei de direitos autorais, então eu removi esses vídeos do canal. E vamos agora então para o assunto do nosso vídeo, que é muito importante. E para começar, eu trago uma frase que provavelmente tu já deve ter ouvido. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Essa é uma frase de Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Infelizmente, essa ideia tem um fundo de verdade. Para nós que somos cristãos, evidentemente, uma mentira nunca vai se tornar verdade, mas ela pode parecer uma verdade, e isso é fato. E uma das ideias que são muito difundidas hoje quando se fala em depressão dentro do meio cristão é que a depressão ela está associada a uma falta de Deus, ou uma vida espiritual não muito dedicada, uma falta de fé, enfim. Mas o que a palavra de Deus, a fonte da verdade para nós que somos cristãos, tem a dizer sobre isso? Bom, primeiramente vamos entender do que se trata a depressão. A depressão é uma doença crônica, caracterizada por tristeza profunda, perda de interesse, falta de ânimo e oscilações de humor. Estima-se que 3 a 5% da população sofram com a depressão, e ela possui 3 níveis, pode ser leve, moderada ou grave. Dentre os sintomas da depressão estão a apatia, medos que antes não existiam, sensação de vazio, irritabilidade, pessimismo, angústia e a vontade de morrer. Dentre as causas da depressão estão fatores genéticos, biológicos, que é o desequilíbrio químico no organismo, ou eventos como a morte de um ente querido, uma separação dolorosa, o desemprego, abusos, dentre tantas outras. Mas uma coisa é certa, por trás de cada quadro depressivo há um evento que carrega dor, e ela é sentida de formas e intensidades diferentes por cada pessoa. Eu quero analisar contigo 2 situações onde a Bíblia apresenta pessoas com sintomas depressivos e como Deus lidou com isso em cada um desses casos. No primeiro livro de Reis, capítulo 16, dos versos 29 a 32, diz o seguinte: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Bom, por esses versos a gente pode perceber o quanto o rei Acabe foi perverso diante de Deus e o quanto ele afastou Israel dos caminhos do Senhor. Mas em 1 Reis 17, diz o seguinte, verso 1: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Após isso, Deus ordena que Elias se esconda próximo ao Jordão e depois em Sarepta. E ali Deus o sustenta por 3 anos, quando ordena que Elias retorne e se encontre com Acabe, declarando que voltaria a chover. Elias pede que Acabe reúna os profetas de Baal no Monte Carmelo e faz um desafio. O Deus que fizesse cair fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Cada um deles preparou um sacrifício. Após horas de clamor, obviamente, Baal não respondeu. Mas o Deus verdadeiro sim.
consumiu o sacrifício preparado por Elias, fazendo descer fogo do céu. Elias então matou os 450 profetas falsos de Baal. E aí que vem a parte que nos interessa nessa história, em 1 Reis 19, do 1 ao 8. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O segundo episódio que a gente vai analisar está no livro de Jonas. Jonas 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa história é bem conhecida pelo que acontece logo depois disso, né? Vem uma tempestade no mar, eles descobrem que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, e aí Jonas diz: me lancem ao mar e o mar vai se acalmar. Eles lançam Jonas ao mar, um grande peixe engole Jonas e ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, onde ele clama por misericórdia e Deus ordena que o peixe o vomite na praia. Depois de tudo isso, Jonas decide obedecer a Deus. Ele vai até Nínive e prega que se eles não se arrependessem dentro de 40 dias, Deus destruiria a cidade. Bom, o povo se arrepende e ao ver o arrependimento, Deus volta atrás no seu juízo e decide não mais destruir a cidade. E agora vem uma parte bem interessante, em Jonas 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quando a gente lembra da história de Jonas, normalmente o que vem na mente é a imagem do peixe, né? Mas ela é muito mais profunda do que isso.
E aqui a gente percebe o quanto ele ficou irritado ao ver que Deus havia perdoado aquele povo ímpio, aquele povo pagão que era um dos inimigos de Israel. 2 episódios, 2 homens de Deus, 2 profetas, 2 pessoas que, devido às circunstâncias, devido às dificuldades do momento, perderam a vontade de viver. Bom, e agora, será que a gente consegue responder a pergunta que eu fiz lá no início? O que a palavra de Deus, a fonte da verdade, tem a dizer sobre isso? Será que a depressão é ou não falta de Deus? Bom, eu creio que tenha ficado bem claro até aqui que a depressão não é falta de Deus, assim como ela também não é falta de fé, mas ela é uma condição que todos nós estamos sujeitos a passar ao longo da vida, devido às circunstâncias, algumas dificuldades, quando os sentimentos fogem ao nosso controle. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é a gente perceber a forma como Deus trata a pessoa que passa por uma situação como essa. No caso de Elias, Elias estava com medo, desanimado, ele havia perdido o sentido da vida. E Deus, sabendo exatamente quais eram as necessidades dele, Deus proveu essas necessidades. O alimento físico, o encorajamento, enviou o anjo 2 vezes. A primeira vez, Elias comeu e voltou a dormir, porque ele não queria pensar nos problemas. Deus enviou a segunda vez. Deus conhece as nossas necessidades e Ele age conforme a gente precisa, conforme as nossas individualidades. Já no caso de Jonas, Deus, sabendo que ele estava com raiva por não querer que outras pessoas tivessem a mesma graça, o mesmo perdão, a mesma misericórdia que ele próprio havia alcançado de Deus, ele fez uma psicoterapia divina com Jonas, fez ele expor os sentimentos, apresentou uma outra perspectiva, enfim, fez Jonas refletir. Imagina se Deus não tivesse atuado nessas 2 situações. Talvez Elias teria ficado lá embaixo daquele zimbro, morrido à míngua, sem comida, sem água, Jonas a mesma coisa. Mas Deus, ele se importa com a gente. Deus nos ama e ele tem um futuro para cada um de nós. Bom, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, para quem está me ouvindo e sofre com a depressão nesse momento. Talvez as pessoas tenham olhado para ti e dito que tu é uma pessoa fraca, que tu é uma pessoa que não tem fé, que tu precisa te aproximar de Deus, que tu precisa conhecer mais a Deus, e aí tu vai se sentir bem, tu vai se sentir feliz. Talvez até te digam que tu tem agido com ingratidão, porque tu tem tudo, e ainda assim tu tá triste, insatisfeito com a vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa é a opinião das pessoas, não é a opinião do Pai ao teu respeito. Olha como ele cuidou de Elias, olha como ele cuidou de Jonas. Ele não julga, ele conhece exatamente a tua dor, ele sabe o que tu sente, ele sabe quais são os motivos. Talvez tu olhe para dentro de ti e nem mesmo compreenda por que se sente dessa forma. E eu quero te encorajar a buscar ajuda, porque Deus dotou o ser humano de sabedoria e hoje nós temos profissionais altamente qualificados como psicólogos e psiquiatras que vão te ajudar a lidar com essas emoções. E não tem nada de errado nisso. Assim como Deus usa médicos para curar o corpo físico, Ele também, com certeza, tem usado psicólogos e psiquiatras para curar as emoções, o coração, a mente. Tu pode procurar um psicólogo, um psiquiatra ou mesmo um clínico geral para fazer o diagnóstico. O importante é buscar ajuda. E se em algum momento tu sentir a necessidade de conversar com alguém, sem julgamento, sem preconceito, apenas alguém que possa te ouvir, confortar o teu coração, liga no 188, que é o Centro de Valorização da Vida, ou acessa cvv.org.br. Tu pode falar por e-mail ou chat também. Lá tem pessoas maravilhosas que estão prontas para te ouvir, sem julgamentos, sem preconceitos, mas para te dar o apoio que é necessário. E por último, eu quero deixar um recado para quem convive com alguém que está passando pela depressão. Talvez tu não consiga compreender a dor desse ente querido, desse amigo ou colega de trabalho. Talvez tu já tenha tentado ajudar, dando palavras de ânimo, ou talvez até mesmo falando palavras duras,
com uma boa intenção, achando que ia ajudar essa pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nesse momento, o que essa pessoa mais precisa, e na verdade a única coisa que ela precisa, é de amor, compreensão, carinho e paciência. Romanos 12,15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nós não fomos chamados a questionar a dor alheia. Nós a sentimos de formas diferentes e em intensidades diferentes. Então, ao invés de questionar, abrace, ame, acolha. Faça aquilo que Jesus faria no teu lugar. Eu creio que esse conselho nunca falha. Se essa mensagem fez sentido para ti e tu acredita que ela pode beneficiar outras pessoas, compartilha o vídeo. Clica no gostei, que isso ajuda na divulgação também do canal. E se Deus quiser, te espero aqui nos próximos vídeos. Um abraço, Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau!